Oi, meus amores, bom dia! Vamos à nossa aulinha de hoje. Para quem não estava na aula passada, eu me chamo Ellen e eu vou ser a professora responsável pelo conteúdo de ciências, que hoje a gente vai dar início e introduzir ao conteúdo do livro, tá ok? Tia Ellen não tem o livro de ciências, a tia Ellen aconselha que vocês se dirijam à escola o quanto antes para pegar o material, porque é sumamente necessário para o desenvolvimento da disciplina, não só da tia Ellen, mas de todas as outras, para que vocês façam a leitura do material, acompanhem as videoaulas durante as videoaulas e principalmente para poderem desenvolver as atividades, tá ok? Na página 12, a gente vai ter o nosso primeiro capítulo, que se intitula Observando a Terra. Vocês já pararam para observar a Terra? Ou já viram esses vídeos mirabolantes que tem na internet sobre o nosso planeta? Mas vocês já pararam para observar todas as características? Se não, a gente vai começar a introduzir lentamente, tá? E progredindo ao longo dos nossos estudos sobre o nosso planeta Terra. Vamos conhecer ele melhor. O roteiro da aula de hoje consiste em assistir a videoaula, tá? Assistir essa videoaula até o final. No final, a gente vai ter as indicações de páginas sempre. As páginas e questões do conteúdo que vocês devem copiar no caderno e responder. E depois vocês vão enviar a atividade. Tia Ellen, eu preciso copiar a atividade? Sim. Todas as vezes que a tia Ellen mandar uma atividade, vocês têm que copiar. Quando não for para copiar, a tia Ellen vai colocar lá na própria agenda ou mesmo vai escrever no WhatsApp de vocês dizendo que não precisa copiar a atividade, somente responder. Mas geralmente a tia Ellen, quando é o conteúdo do livro, conforme a gente vai avançando, a tia Ellen passa poucas questões. Então essas questões, tia, é um texto enorme, sim, mas são quantas questões? 2, 3? Então você tem total capacidade de copiar. E é importante para que vocês treinem a escrita, tentem copiar com o português correto, principalmente nesse período de distanciamento em que a gente, fica mais desatento. Então tenham atenção em copiar, tá? Direitinho, treinar a escrita, escrever bem bonitinho, porque a tia Ellen presta atenção em tudo isso, tá ok? Hoje é dia 11 de fevereiro e a tia Ellen colocou uma frase para iniciar a nossa aula, que é: não há barreiras que fiquem de pé quando usamos a nossa fé. Então, com fé, tá? Cada um com a sua fé e com as suas crenças, mas de que a gente vai passar mais esse momento e que a gente logo vai poder se encontrar em sala de aula, tá ok? Então, vocês já pararam para observar como se dá a nossa vida no nosso planeta? No nosso lugar no planeta Terra? Bom, a tia Ellen colocou aqui uma imagem meramente ilustrativa de como seria o nosso planeta, em que tudo acontece sobre a superfície dele, aqui, tá? Nessa pequena casquinha, desde prédios, as árvores, as plantações, os bichos, as grandes montanhas ou até mesmo a locais profundos dos oceanos. E tudo isso acontece na nossa pequena casquinha do nosso planeta. É uma pequena casquinha, tá? Embora, ai tia, mas é uma dimensão tão grande. De fato, é uma dimensão muito grande para os nossos olhos, tá? Mas em dimensões de planeta, é só naquela casquinha que a gente faz tudo da nossa existência, está em uma pequena casquinha do nosso planeta Terra, tá? E existe uma característica muito importante: o nosso planeta, ele está em movimento, tá? E muitas vezes a gente consegue sentir esses movimentos dos nossos planetas, que acontecem também nessa superfície. Você consegue citar algum tipo de movimento que o nosso planeta tem? Bom, a princípio, mesmo que vocês não consigam descrever algum movimento, a gente vai ver durante a nossa aula e no final é importante que vocês saibam responder essas perguntas, tá ok? Bom, como é que se dá a estrutura do nosso planeta Terra, tia Ellen? Bom, o nosso planeta Terra, ele colocou aqui uma imagem também ilustrativa, que ele tem um formato semelhante a uma esfera, tá? E esfera significa, assim, um círculo que é compacto, ou seja, ele é todo preenchido. Tá? E essa esfera, ela é achatada nos polos e ela não tem exatamente esse formato esférico. É assim, é como se você pudesse observar, ela se aproxima a um formato esférico achatadinho nos polos. Mas na realidade, o formato do nosso planeta Terra é um formato geóide, que é como se fosse uma folha de papel amassado, em que tem locais mais altos, locais mais baixos, mas a gente vai ver isso mais detalhadamente à frente, tá?
Esse formato ele foi inferido há muito tempo, ou seja, ele foi dito há muito tempo que ele tinha esse formato. E também que essa dinâmica, esse planeta, ele está em constante movimentação. O nosso planeta hoje ele tem uma aparência e amanhã ele pode ter outra aparência, tá? Porque ele está em constante modificação e movimentação. Bom, se ele está em movimentação, se mover é mudar de lugar, não é verdade? Então, a superfície da Terra ela se transforma. É importante dizer que nós estamos em constante, o nosso planeta está em constante mudança. E anteriormente o nosso planeta ele tinha um formato diferente do que ele tem hoje. A conformação, a posição dos continentes era outra. Anteriormente, os continentes estavam unidos e os animais podiam se mover entre eles, tá? Ao longo do tempo, os continentes foram se separando, mas há cerca de mais ou menos 250 milhões de anos, todos os continentes estavam juntos e esses continentes recebiam o nome de Pangeia, tá? Ao longo de milhões e milhões de anos, esses continentes começaram a se afastar. E começaram a se afastar como, Tia Ellen? Porque, como a Tia Ellen já disse, o nosso planeta ele está em movimento, tá? Através das placas tectônicas que nós vamos ver mais detalhadamente depois. Mas essas placas, elas estão se afastando, tá? E ao se afastarem, fazem com que os continentes também começassem a se quebrar, tá ok? E começassem a se dividir. E quando eles se dividiram, eles deram origem a dois grandes continentes que a gente chamava de Laurásia e Gondwana, tá? São duas porções que se separaram e tal evidência se dá primeiramente por esse encaixe entre esses continentes, tá? Eles inferiram, ou seja, eles afirmaram isso com base nesses continentes. Milhares e milhares de anos e milhões de anos se passaram até que esses continentes continuassem se afastando. E fica ainda mais claro, tá, com o passar dos anos, de milhões e milhões de anos, que esses continentes eles estão se afastando, tá? E é muito claro esse encaixe que é justamente esse da América do Sul com a África, que antes, olha, eles estavam aqui encaixados, tá? Aqui a Tia Ellen colocou uma animaçãozinha para mostrar como que se deu. Anteriormente estavam todos unidos na Pangeia e esses continentes foram se afastando até tomar o formato que tem hoje, tá ok? Mais uma vez, olha. Continente todo juntinho, a Pangeia se afastou em Eurásia e Gondwana, se afastaram até atingir a conformação que tem hoje. Tia, se você disse que o nosso planeta está em constante, a superfície do nosso planeta, para ser mais específico, está em constante mudança, significa dizer que esses continentes ainda estão em movimento? E a resposta é sim, tá ok? Os nossos continentes, os continentes do nosso planeta continuam em movimento, mas a gente vai ver isso detalhadamente, vagarosamente ao longo dos nossos conteúdos, tá ok? Bom, tia, mas tá ok, eles parecem lá, eles ficam lá encaixadinhos, mas para mim não é suficiente para comprovar a existência que esses continentes estavam juntinhos. O que mais você pode me dizer que são características para que esses continentes estivessem juntos? Bom, a gente tem aqui fósseis, que a Tia Ellen colocou aqui, tá? A Tia Ellen tem rochas sedimentares e a Tia Ellen tem fósseis de mesma espécie terrestres. Bom, para começo de conversa, a Tia Ellen colocou aqui fósseis. Tia Ellen, fósseis, eu não sei bem o que é que são fósseis. Fósseis nada mais é do que organismos que foram preservados, tá? Devido a condições ambientais que foram favoráveis. Esses fósseis seriam animais, olhem, que aconteciam em um determinado tipo de ambiente e eles podiam circular entre esses continentes, como a Tia Ellen já havia falado antes. Quando eles se separaram, existem esses fósseis, esses animais, esses pedaços de seres preservados tanto na Índia, quanto na África, quanto na Ásia, tá ok? Indicando que antes esses continentes estavam lá coladinhos, pertinhos um do outro. E assim sucessivamente. Outros animais que aqui, olhem, apresentam em comum aqui no sul da América e na África.
que apresentam aqui, olha, no sul da América e no cantinho aqui, no sul da África, justamente onde eles se encaixavam. E plantas que são mais fáceis ainda de apresentarem uma extensão, que apresentavam, olhem, fazendo essa dança em todo o continente. A esse tipo de evidência eu vou chamar de fósseis, tá? De mesma evidência que comprovam essa deriva continental. Além disso, a gente também tem as rochas sedimentares, que são formadas no mesmo período e que apresentam organismos que foram contemporâneos, ou seja, que viveram no mesmo tempo. Rochas sedimentares, tio, o que são isso? São rochas, ou seja, pedras, tá? Que apresentam características iguais em todos os continentes. E apresentando essas características aqui nesse encaixe, é como você ter uma peça de quebra-cabeça que quando você encaixa, embora você antes ele não tenha aquele formato, você sabe que ele corresponde àquele outro e ele se encaixa. Quando eles se encaixam perfeitamente, eu tenho partes, né, que antes não tinham sentido, mas agora fazem. Ou seja, antes não tem sentido que existam rochas aqui na Índia que são semelhantes com a África. Mas ao encaixar, eu penso, poxa, é porque antes elas estavam ali unidinhas, tá ok? Bom, como a Tia Ellen falou que são fósseis, a Tia Ellen colocou aqui alguns exemplos de fósseis, tanto de ambiente aquático, quanto de ambientes terrestres, quanto de outros demais ambientes, tá? Ambientes aquáticos, terrestres e aéreos. A Tia Ellen colocou aqui alguns exemplos. Estes são justamente evidências, tá? De que seres existiram antes, eles tinham um ambiente propício para que eles virassem esses serezinhos aqui petrificados, tá? E eles hoje servem de evidências do ambiente, de vários acontecimentos que aconteceram, tá ok? E um deles é justamente a união desses continentes. Bom, existe um outro tipo de evidência que a gente vai chamar de evidências de glaciares. E o que são isso, Tia Ellen? É que ainda hoje, tá? Esses mesmos continentes aqui que antes estavam juntinhos aqui, eles apresentavam regiões que tinham tendências a áreas frias ou mesmo rochas, tá? Que apresentam características que ali já existiram glaciares, ou seja, pedras de gelo, e elas continuam com essas características aqui no sul da América do Sul, no sul da África. Tem alguns lugares na África que é frio. Olha que tem, acredita? Bom, na Antártica, no sul da Austrália, na Índia, mesmo que esses continentes ainda hoje não apresentem mais, tá? Regiões que sejam frias, embora a maioria deles sim, como é que eu posso comprovar? As rochas que aqui existem nesses locais demonstram que ali existiam, tá? Pedras de gelo ou blocos de gelo que eram semelhantes, tá? Ou seja, vamos ler aqui, glaciares podem ser encontrados na América do Sul, África, Índia e Austrália e apresentam estrias que indicam grandes blocos de gelos sobre essas rochas, tá? Mais uma evidência. Tia, tem outra? Tem sim, que são os argumentos litólicos, tá? Esses argumentos, eles consistem em afirmar que rochas do mesmo tipo e da mesma idade acontecem em diversos continentes, tá? Que antes estavam unidos, como a Tia Ellen já falou anteriormente. Mas aqui, olhem só, a gente tem aqui uma porção da África que se assemelha com o nosso país aqui na nossa região, outra porção de rochas que assemelha-se aqui já mais ao sul da África e assim consecutivamente, ou seja, e assim por diante. E é isso que acontece em todos os demais continentes. A África aqui, onde ela se junta com a Ásia, a Austrália, e assim por diante, ela vai apresentar características litólicos, tá? Ou seja, de rochas que são semelhantes. Bom, por hoje a gente já tem bastante conteúdo para vocês processarem na cabecinha de vocês e a melhor forma de processar um conteúdo ou uma matéria nova é fazendo atividade. Tia, mas eu odeio fazer atividade, mas é a melhor forma de sedimentar. Estamos falando de sedimento, ou seja, de colocar conhecimento, ou sedimentos no caso de rochas, é empilhar rochas, sedimentos é sedimentar o conteúdo. Então, vamos sedimentar esse conteúdo, página 19 a 21, começa na página 19, termina na página 20, tá? Perdão, 21 não, 20. E as questões são 1, 2 e 6, que abordam os conteúdos que a gente viu hoje, tá ok?
Obrigada pela participação e a tia Ellen fica aguardando a atividade no privado. Bom dia e até logo!